Boa noite a todos, ou boa tarde. Eu sei que o pessoal que está no Brasil agora está saindo do trabalho. Então, muito boa noite, boa tarde para todos. Meu nome é Caio, como a Ana Teresa já disse, eu vou guiar para vocês esse webinário. Eu vou primeiro começar compartilhando minha tela. Ah, Só um segundinho. Pronto, acho que agora eu já me encontrei aqui. Então vamos iniciar, dar início a esse webinário, webinário Don't Panic, Backup. Vai ser um webinário como tema em backup e restauração de sistemas informáticos ou sistemas computadorizados, como a gente fala no Brasil. Ah, Calma que estou com problemas técnicos. Sim. Ok, ok. Antes de mais nada, eu queria falar que eu primeiro vou fazer toda a apresentação para vocês, então guardem as perguntas para o final, quando eu abrir para as perguntas. Podem ir anotando no papel, ou enfim, no chat. No final eu abro para perguntas, quem quiser fazer no microfone, né, falar a pergunta, vai ser bem-vindo, mas quem quiser pode mandar também pelo chat, que a gente vai ler as perguntas. Então deixa eu começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou o Caio Sander, eu sou o CSV Team Leader aqui na Step Science. Já estou há mais de um ano agora aqui em Portugal, trabalhando pela Step Science. Eu sou farmacêutico bioquímico, formado pela Unesp, que é uma faculdade do Brasil. Já tenho 6 anos de experiência na indústria farmacêutica e de ciências da vida. Já tenho experiência na garantia da qualidade, dentro da validação de limpeza, campanha, processo, embalagem. E atualmente o meu foco é em validação de sistemas informáticos ou sistemas computadorizados, que é o CSV. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje aqui, um pouco dessa minha experiência em CSV, focado em backup e restauração, e com foco na indústria farmacêutica. Eu sei que muitos de vocês aqui hoje já têm experiência no tema e esperam desse webinário que seja um aprofundamento sobre o tema, mas eu também sei que tem muita gente aqui que não tem tanto conhecimento sobre o assunto e que está esperando conhecer um pouco a base, né? Uma coisa introdutória sobre o tema. Então, hoje aqui para vocês eu vou tentar fazer um pouquinho dos dois. Eu vou trazer a teoria, a base, mas também vou tentar aprofundar um pouquinho com alguns exemplos e um pouco da minha experiência. Essa vai ser a nossa agenda de hoje. Eu vou começar falando sobre o que é o backup, vou falar um pouco das agências reguladoras, vou falar de dados, vou falar de recuperação de desastres, vou falar da frequência, estratégias de backup, análise de risco, o que a gente verifica numa validação de sistemas informáticos e monitorização periódica. Bom, como dizem os ingleses, first things first. Então, primeiro de tudo, o que é esse tal de backup? Muita gente já conhece o termo, já é um termo muito disseminado hoje em dia, mas às vezes a gente não sabe muito bem o que é o backup. O backup, se a gente fosse traduzir para o português, nada mais é do que uma cópia de segurança. E ele é exatamente isso, é uma cópia que a gente faz dos nossos dados, salva em outro local para proteger esses dados a gente venha a perder os dados originais. E aí, se isso vir a acontecer, a gente consegue restaurar os dados do backup no local dos dados originais. Então, nada mais é do que um copy and paste, um Ctrl+C, Ctrl+V de dados, voltados para dados eletrônicos. E por que isso é importante? Por que a gente está falando disso aqui hoje? Porque, como eu falei, a gente está focando
esse tema na indústria farmacêutica, e a gente sabe que a indústria farmacêutica é uma indústria altamente regulamentada. Ela tem que seguir altíssimos normas para entregar o seu produto com maior alto grau de qualidade. Por que isso? Porque a indústria farmacêutica é uma indústria que lida diretamente com a saúde das pessoas. Então, exatamente por isso é obrigatório que a indústria farmacêutica passe por normas muito rígidas para conseguir entregar o melhor para os seus pacientes, que são pessoas que já estão num estado de saúde debilitada, então eles merecem receber um produto seguro, com qualidade e com eficiência. E dentro da indústria farmacêutica, a gente tem que ter uma atenção muito grande dentro dos documentos que são gerados, todos os dados, todas as informações. E da mesma forma que a gente tem essa importância, a gente dá essa importância para os documentos físicos, a gente também tem que dar importância para os documentos que são eletrônicos, que são digitais, porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que a indústria está correndo para um caminho em que cada vez mais a gente vai substituir o documento físico pelo documento eletrônico. E o backup entra justamente nesse sentido de salvar esse documento que agora é eletrônico. E como eu já deixei muito claro, a indústria farmacêutica é uma indústria altamente regulamentada. Existem agências reguladoras ao redor do mundo que fazem esse serviço. Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o FDA, que é o Food and Drug Administration. Na União Europeia como um todo, a gente tem o EMA, que é o European Medicines Agency. No Brasil, como eu sou brasileiro, e eu sei que tem muitos brasileiros aqui nessa reunião, eu trouxe a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E, às vezes, a gente faz um pouco de confusão entre agência reguladora e normas, conjunto de normas. Então, nos Estados Unidos, uma vez que a gente tem o FDA, que é a agência reguladora, a gente vai encontrar as normas relacionadas com dados eletrônicos, assinaturas eletrônicas, no 21 CFR Part 11. Aqui no EMA, na Europa, a gente vai encontrar essas normas sobre sistemas computadorizados no UDRALEX Annex 11. E na Anvisa, no Brasil, a gente vai encontrar essas normas na RDC número 658, Instrução Normativa número 134. Então, essas são as normas que as indústrias precisam seguir para conseguir comercializar os seus medicamentos. Só que existe um problema, né? É muito importante o serviço dessas agências reguladoras, só que elas dizem o que elas precisam, o que elas exigem das indústrias farmacêuticas, mas elas não dizem muito bem como atingir essa excelência, como atingir essas normas que são impostas. Por isso, existem os guias internacionais. Aqui eu trouxe o mais famoso deles, eu acredito, que é como se fosse uma bíblia para quem trabalha com validação, que é o GAMP5. O GAMP5 é um guia internacional lançado pelo ISP e que hoje já se encontra na 2ª edição. E o GAMP, ele é um dos mais completos guias de sistemas computadorizados que traz exatamente o como fazer essas atividades de validação. Como que a gente vai dar o passo a passo para atingir a excelência que as agências reguladoras exigem. E é importante a gente frisar que nenhuma indústria farmacêutica é obrigada a seguir um guia internacional. As indústrias são obrigadas a seguir as agências reguladoras. Só que, como eu disse, elas não deixam muito claro como cumprir com essas normas. Por isso, se uma indústria consegue dizer, numa auditoria, por exemplo, que ela cumpre muito bem com o GAMP5, facilmente ela vai passar numa auditoria de uma agência reguladora, porque o GAMP5 ele é muito completo. E justamente eu utilizei o GAMP5 como base dessa minha apresentação para vocês. Mas é claro que existem outros guias, mas esse para mim é o principal. Agora vamos começar. Falando sobre os dados. Quais dados que a gente pode fazer backup dentro de um sistema? A gente pode fazer backup dos dados em si, as informações que são geradas pelo meu sistema, seja tabelas, seja gráficos, documentos, enfim, as opções são infinitas. A gente pode fazer backup também dos registros que são gerados pelo sistema.
Ou seja, tudo aquilo que é feito dentro de um sistema que é registrado, a gente consegue fazer também um backup. A gente também pode fazer backup das configurações do meu sistema, para sempre que eu for recuperar esse sistema, eu também já consigo recuperar as configurações e não ter que perder tempo configurando tudo de novo. Mas eu também posso fazer backup da aplicação inteira, do sistema como um todo. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos. Então, a gente pode fazer backup do quê? De dados relacionados ao produto, como, por exemplo, dados de controle em processo, resultados de análises físico-químicas e microbiológicas, resultados de condições ambientais da sala de produção e etc. A gente pode fazer backup de dados do sistema, como, por exemplo, dados de acesso, reconhecimento de alarmes, registro de atividades. A gente pode fazer backup das configurações de gerenciamento de acessos do meu sistema, ou das configurações essenciais para o funcionamento do meu sistema. E aqui eu trago para vocês, por exemplo, vamos pensar que eu comprei um celular novo e eu estou substituindo um celular antigo. Quando eu pego esse meu celular novo, eu tenho que configurar ele tudo de novo, do zero? Configurar cada aplicativo que eu tenho, cada configuração? Não necessariamente, principalmente se for da mesma marca, isso facilita. Mas, o que que a gente faz hoje em dia? Quando a gente compra um celular novo, assim que a gente faz o nosso login, coloca o nosso usuário e senha, ele automaticamente vai buscar, o backup, de todas as configurações que já estavam salvas do celular antigo. Então isso facilita muito a nossa vida. A gente já consegue, pegar um celular novo e já deixar ele pronto para uso, da forma que a gente gostaria. Esse é um exemplo prático. E aqui eu vou falar agora sobre o local de salvamento. Ah, eu devo salvar o meu backup em um local que seja geograficamente separado do local onde estão os meus dados originais. Por quê? Se o backup é uma cópia de segurança, em caso de perda de dado, se eu perder o meu dado original, por causa de algum desastre, por exemplo, e o meu dado de backup estiver armazenado próximo a ele, eu vou acabar perdendo o backup também. Então, de nada vale. Por isso, o backup tem que ser salvo em um local separado do local dos dados originais e também tem que ser uma área, um local que seja protegido de fogo, água e qualquer outro tipo de perigo que possa vir a destruir esses dados. Aqui eu trouxe essa imagem, né, do backup que está no meio do incêndio, do fogo, e com essa mensagem, realmente ele não deveria estar ali naquele momento. E o backup, ele é muito importante também, justamente para cumprir com o plano de recuperação de desastres, porque toda a indústria, ela está sujeita a desastres, que muitas vezes não são controláveis. E esses desastres podem ser de origem como uma ação da natureza, como chuvas, inundações, terremotos, incêndios. Pode ser uma falha no sistema informático, ocasionada por uma falha de energia, uma falha de rede, um acidente elétrico, que são mais comuns, ou pode ser uma falha resultante de uma ação humana, que pode ser um erro, né, não intencional, mas também pode ser intencional, pode ser uma sabotagem ou pode ser um ataque informático, um ataque cibernético. E a gente sabe que hoje em dia os ataques cibernéticos eles estão cada vez mais comuns e cada vez mais desenvolvidos. Então as indústrias elas precisam se preparar para esse tipo de situação. E o backup, ele é muito importante para os nossos dados eletrônicos, para que eles cumpram, sejam compliance com a integridade de dados, né? E quando a gente fala em integridade de dados, o que que a gente lembra? Bom, pelo menos eu lembro primeiramente do Alcoa. O Alcoa é essa sigla, é esse acrônimo que foi introduzido inicialmente pelo FDA e cada letra do Alcoa vai indicar uma característica que é esperada do meu dado, da minha informação. Então, por exemplo, ele tem que ser atribuível, tem que ser legível, contemporâneo, original, preciso ou acurado. E o Alcoa, ele foi sendo tão utilizado que ele acabou crescendo. Hoje em dia a gente já fala de Alcoa+, e foram introduzidos algumas outras características, como completo, consistente, duradouro e disponível. E
ele cresceu ainda um pouquinho mais e hoje em dia já se fala no Alcoa++, que ele também traz uma outra característica que é o traceable, que é rastreável. O meu dado também precisa ser rastreável, mas esse eu acabei não colocando aqui. E pensando no Alcoa, o que é que o meu backup vai conseguir atribuir aos meus dados eletrônicos, pensando nessas características do Alcoa? Eu diria que principalmente o enduring, ou seja, duradouro. O backup vai conseguir garantir que o meu dado seja um dado duradouro, um dado que eu não vou perder ao longo do tempo, porque ele vai estar salvo. Então, eu consigo manter ele por um longo tempo sem risco de perda. Mas, além disso, né, além do backup garantir essa característica para o meu dado de backup ele também tem que cumprir com outras características do Alcoa, que são elas: legível, disponível, completo, preciso, consistente e pronto. E aí vocês podem me perguntar, Caio, mas e o atribuível? Bom, o atribuível nem sempre. Por quê? Nem sempre vai ser possível eu atribuir a um utilizador, um usuário, que fez aquele backup. Né? Porque o backup a gente muitas vezes configura o sistema para realizar e a gente não sabe, não consegue atribuir a uma pessoa específica, porque ele vai realizar automaticamente. Então, contemporâneo, por exemplo. Contemporâneo também não é sempre aplicável, porque o meu backup ele não é feito no mesmo momento em que o meu dado é gerado. Muitas vezes eu programo o backup para acontecer horas depois, no final do dia, por exemplo. Então, não é contemporâneo. E também não é original, porque, como eu já disse, o backup ele é uma cópia do dado original, mas que pode vir a substituir o dado original caso seja necessário. Aqui, só para retomar com vocês, então o meu dado de backup ele tem que ser completo, ou seja, conter todas as informações, sem corrupção de dados, ele tem que ser seguro, protegido contra alterações, porque de nada adianta eu criar um backup, salvar esse backup no local e alguém ser capaz de alterar aquelas informações. E depois, se eu for restaurar essa informação, ela vai vir alterada. O meu dado não é necessário, não é obrigatório, mas é interessante que ele seja criptografado. E quando eu falo em criptografia, é até difícil de falar. Quer dizer que o meu sistema ele transforma o meu arquivo num formato que depois só ele é capaz de ler novamente. Um exemplo muito prático e simples, vamos pensar. Quando a gente vai fazer um login numa rede social, por exemplo, e a gente vai digitar a nossa senha. Quando a gente digita a nossa senha naquele campo de senha, em alguns casos aparecem umas bolinhas no lugar da nossa senha. Ou seja, a gente está digitando as letras, os números, os símbolos, mas o que aparece na tela são bolinhas. Você não consegue ver qual é a senha da pessoa. A criptografia faz mais ou menos isso. O meu sistema transforma aquele arquivo em um monte de bolinhas, né? Que ninguém vai saber o que significa, e só quando aquele arquivo voltar para o meu sistema é que o sistema consegue pegar aquelas bolinhas e transformar novamente em letras, números e símbolos. O meu backup ele também tem que estar num formato que seja capaz de ser lido pelo meu sistema. Ele tem que ser, obviamente, livre de vírus e capaz de ser restaurado. Agora eu vou falar para vocês sobre uma diferença entre dois termos que pode gerar alguma confusão. A gente tem o backup e também tem o archive. Então, o backup, como eu já falei, ele permite restaurar o sistema para um estado que ele estava antes. E ele deve ser realizado constantemente durante todo o período de uso do meu sistema. Já o archive é um pouco diferente. O archive ele também é uma cópia do meu sistema, só que ele é uma cópia de dados que não permite restaurar depois no meu sistema. É como se fosse uma fotografia do estado do meu sistema naquele momento, que eu guardo para consultar depois, mas eu não consigo editar essa fotografia. Então, ele vai sempre permitir que eu acesse os registros eletrônicos de uma forma legível durante todo o período de retenção de dados, mas eu não vou conseguir restituir esses dados para o meu sistema.
Por isso, o archive ele não precisa ser realizado com tanta frequência, assim como o backup. Ele é mais utilizado no momento em que eu vou inativar o meu sistema, que eu vou, como a gente fala no Brasil, quando a gente vai aposentar o sistema. Porque aí eu não vou mais utilizar ele, então eu só preciso guardar aqueles dados para depois consultar futuramente. Agora eu vou falar um pouco sobre a frequência. O GAMP5 ele traz essas duas siglas relacionadas com frequência, que é o RPO e o RTO. O RPO é o Recovery Point Objectives, que ele basicamente vai indicar para mim a frequência dos meus backups. Então, quando eu vou definir o meu backup, eu tenho que definir a frequência do backup. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 24 horas, ou semanalmente? Pode ser? Já o meu RTO é o Recovery Time Objectives. Ele vai indicar para mim um intervalo entre a falha do meu sistema e a restauração. Então, a partir do momento que o meu sistema apresentou uma falha, um bug, não consigo mais acessar, qual é o tempo máximo que eu posso esperar até que o meu sistema seja totalmente restaurado e volte a operar? Então, a empresa também tem que definir esse tempo, ah, pensando no impacto que o sistema vai gerar para o meu negócio. Porque a gente sabe que tem sistema que, se parar o processo, vai gerar um prejuízo muito grande para o negócio. Então, isso tem que ser avaliado com base nos riscos. Agora, para falar de responsabilidades, primeiro eu quero lembrar vocês de alguns termos que são muito comuns em validação de sistemas. O Process Owner, ou dono do processo. Vamos lembrar que toda vez que eu vou automatizar um processo, e para isso eu insiro um sistema nesse processo, todo sistema ele está relacionado a algum processo. E por isso, o Process Owner é justamente a pessoa ou o departamento que é responsável pelo processo que está sendo suportado pelo meu sistema. Um exemplo muito comum é, por exemplo, a produção. A produção é o departamento que retém os equipamentos de produção e que pode ter um sistema embutido. Então, a produção vai ser responsável pelo processo no qual o meu sistema está inserido. Agora a gente também tem o System Owner. E o System Owner, o dono do sistema, vai ser o meu responsável técnico pelo sistema. É aquela pessoa ou departamento que tem um maior conhecimento técnico e que vai conseguir me dar esse auxílio com relação ao sistema. E dentro de uma empresa, geralmente é a equipe de TI. Aí aqui eu também trouxe o Service Owner, que é o dono do serviço, e vai ser o meu prestador de serviços, né? Quando for aplicável, quando uma empresa decidir contratar um serviço externo para realizar alguma atividade. Então, dito isso, vamos às responsabilidades. Então, o System Owner e o Process Owner, eles juntamente, eles têm a responsabilidade de definir essas atividades que eu vou falar, que é definir a estratégia de backup baseada numa avaliação de riscos, definir quando utilizar um prestador de serviços externo e garantir que esse prestador de serviço tem um contrato que vai atender às necessidades da empresa e também de integridade de dados. Eles têm que definir juntos a frequência do meu backup, ou seja, o RTO, o RPO, definir o escopo do backup e os requisitos de retenção de backup baseados na necessidade do negócio. Agora, as últimas duas atividades, que é verificar a performance do backup e detectar e gerenciar as falhas de backup, como são mais técnicas, elas são voltadas para o System Owner e o Service Owner. E tudo que eu estou falando, e ainda vou falar, tem que estar muito bem descrito num procedimento operacional padrão, assim como tudo numa indústria. Então, é necessário que eu tenha um procedimento que descreva as minhas instruções de backup e restore, as responsabilidades, a identificação do meu backup, né? Qual o nome que eu vou dar para ele, qual que é a marcação mais apropriada para depois eu conseguir identificar o que está
salvo naquele backup e quando que foi feito aquele backup. Definir a estratégia de backup, as tecnologias e os serviços que são utilizados, o escopo do meu backup, ou seja, os dados que vão ser salvos no meu backup, a frequência, o gerenciamento de falhas do backup e a verificação periódica do backup. Precisa ser um procedimento específico para backup? Não necessariamente. A indústria pode optar por incluir essas informações num outro procedimento operacional padrão, seja o procedimento de sistemas como um todo, ou pode ser no procedimento específico de cada sistema. E aí você já coloca as informações específicas de backup para cada sistema. Aqui eu vou falar sobre backup manual e backup automático. Esse é muito simples, o próprio nome já entrega. O automático é aquele backup que ele vai fazer automaticamente as suas cópias, de acordo com a frequência que você determinar, que pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente. Ele é o mais prático e a única limitação dele está relacionada ao provedor de hospedagem e ao tráfego de dados. Porque um sistema que faz backups com muita frequência e de dados muito pesados, ele pode sim interferir no tráfego de dados da empresa. A gente também, em contrapartida, vai ter o backup manual, que vai ser feito por uma pessoa designada, utilizando as ferramentas pré-determinadas. Só que a gente sabe que o backup automático ele deve ser sempre a primeira escolha, e o manual ele deve entrar como uma forma de complementar o backup automático, principalmente quando ele não for possível. Por exemplo, uma solução para sistemas que são isolados e não têm conexão com a rede, e também não dá para configurar um backup automático. E justamente por ser manual, ele está relacionado, tem maior probabilidade de falha, porque está relacionado com um erro humano. Agora eu vou falar sobre a amplitude do backup. A gente tem basicamente 3 tipos de backup: o completo, o incremental e o diferencial. O backup completo, o próprio nome já diz, ele é completo. Ele vai contemplar todos os dados do meu sistema, os dados, registros, configurações, tudo. Por isso, ele é muito mais fácil de ser configurado, porque eu não preciso entrar no sistema, em configurações, e escolher quais dados que eu quero fazer backup. Já vai ser automaticamente tudo. Por isso, ele é mais seguro e ele facilita também a minha restauração, porque na hora de restaurar, eu só preciso selecionar um único arquivo de backup. Mas ele também tem pontos negativos. Por ser completo, ele é mais pesado, então ele ocupa mais espaço de armazenamento e ele leva mais tempo para ser concluído. E isso pode impactar na infraestrutura de rede e processamento de servidores. Pensando nisso, foi criado o backup incremental, ah, que é um backup que vai fazer uma cópia apenas daquilo que foi alterado, desde o último backup. Então, com isso, ele vai ser mais leve, e vai ser mais rápido. Então, vamos pensar assim: eu tenho 3 backups, backup A, backup B e backup C. O backup A, o primeiro backup sempre tem que ser o completo. Então, vamos pensar agora no backup B, que é o meu primeiro backup incremental. Então, ele vai copiar apenas os dados que foram alterados desde o meu backup A. Já o meu backup C, ele vai copiar apenas os dados que foram alterados desde o meu backup B. E por aí vai. Então, com isso, ele é mais leve, como eu já falei, e é mais rápido. Mas quais são os problemas do backup incremental? Quando você for fazer uma restauração, você quer restaurar todos os dados que foram alterados. Então, você vai ter que selecionar todos os seus backups incrementais na hora de restaurar o sistema, juntamente com o completo. E isso pode demorar mais a restauração e gera um risco de você perder um dos dados do backup incremental. Pensando nisso, criou-se o backup diferencial. O backup diferencial, é um pouco diferente. Ele também só vai copiar os dados que foram alterados, mas os dados que foram alterados desde o último backup completo. Então, vamos voltar àquele exemplo. O backup A, B e C.
Então, o backup A, como eu falei, é o completo. O backup B vai copiar todos os dados que foram alterados desde o backup A. E o backup C, ele vai copiar todos os dados que foram alterados desde o backup A também. Então, ele repete os dados que foram salvos do backup B e mais os dados que foram alterados desde o backup B para o C. E por aí vai. Então, o backup diferencial, ele acumula os dados. Porque na hora de você fazer a restauração, aí você só precisa selecionar um único arquivo de backup diferencial, que vai ser o último. Com isso, ele também é mais rápido e mais leve em relação ao completo. Mas qual que é o problema disso? Como ele é um backup que ele vai acumulando os dados, ou seja, ele repete os dados do backup anterior, ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai acumulando. E chega no momento que o meu backup diferencial, ele fica mais pesado que o meu backup completo. Quando chega nesse ponto, o recomendável é que eu faça um novo backup completo e, assim, recomece o ciclo. Agora, falando de algumas estratégias de backup. O backup com serviços de cloud ou na nuvem. Então, os backups de cloud são aqueles que podem ser salvos no servidor na nuvem, né, que é um servidor que está salvo em um outro local, longe da minha empresa ou longe do local original, e que pode ser acessado via rede. Hoje em dia, essa terminologia já é muito disseminada, muita gente já sabe o que é o backup na nuvem, mas no início gerava muita confusão, do tipo, ah, mas o meu arquivo está salvo na nuvem? Mas que nuvem que é essa? Onde que está o meu arquivo? Isso é seguro? Hoje a gente sabe, e é importante lembrar, mesmo que o backup, a informação esteja salvo na nuvem, ele também está salvo no local físico, num HD físico, que está localizado em uma outra localidade, no servidor do meu serviço de cloud, por exemplo. Então, para os backups na nuvem de cloud, a gente pode ter algumas possibilidades. Uma delas é a duplicação para cloud, no qual os backups internos, né, de um servidor físico, eles são copiados depois para serem armazenados na nuvem. Já o backup para a cloud é um backup que é feito diretamente para a cloud. Já o backup cloud to cloud é aquele que é copiado de um servidor da nuvem para outro servidor da nuvem. E a própria empresa pode ter um servidor na nuvem instalado. Então, ela copia do seu servidor da nuvem da empresa para um servidor de uma empresa externa. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, só para ilustrar como que a computação na nuvem já está muito disseminada no nosso dia a dia, tanto é que a gente já tem soluções comerciais e a gente usa nos nossos celulares, telemóveis, computadores, por exemplo, o Google Drive, o iCloud, o OneDrive, SharePoint, Dropbox, ForShared, são alguns exemplos. E além da nuvem, a gente tem também um backup em suporte portátil, suporte físico, né, que é quando a gente salva o nosso dado em um HD externo ou um pendrive, por exemplo. Ah, mas aí fica a pergunta: eu posso utilizar qualquer pendrive? A resposta é não. Quem trabalha na indústria farmacêutica sabe muito bem que é proibido o uso de pendrive. Ninguém pode chegar com um pendrive pessoal, utilizar qualquer tipo de pendrive na indústria. Porque a gente não sabe a procedência do pendrive, a gente não sabe se ele cumpre com as normas de segurança e se ele está livre de vírus. Portanto, o pendrive para esse fim tem que ser um pendrive específico fornecido pelo TI, justamente para esse fim. Esse meu pendrive, vamos pensar, ele tem que ser depois armazenado num local que seja protegido de água, fogo e qualquer tipo de perigo. E além disso, é sempre recomendável que se copie os dados que estão nesse pendrive e também faça um backup num serviço na nuvem, na cloud. Então, fazendo um resumo aqui de tudo que eu já falei para vocês, a gente já falou até agora sobre escopo de backup,
que são os dados que vão ser alvo do meu backup, podendo ser os dados, os registros, as configurações, as aplicações, o tipo de backup, né, o automático ou o manual, a amplitude do meu backup, se ele é um backup completo, incremental ou diferencial, e o local de salvamento, se eu vou salvar ele na nuvem, na cloud ou em algum servidor portátil, um suporte portátil. Eu vou fazer uma pausa agora para tomar uma água. E vamos continuar. Aí vocês me perguntam, mas então, Caio, de tudo que você falou, qual que é a frequência, qual que é a melhor estratégia que eu devo escolher para o backup da minha empresa, para o meu sistema? E eu te respondo, não sei. Não sei, não tem resposta. Não tem nenhuma estratégia, nenhuma frequência específica que seja unânime, que vá atender todo mundo, que seja melhor para todos os sistemas e todas as empresas. É importante que seja avaliado caso a caso, entender o sistema, entender as necessidades do meu negócio, para entender qual que é o melhor tipo de backup para o meu sistema. De nada vale eu propor uma estratégia de backup com uma frequência muito elevada para um sistema que gera poucos dados. Isso não faz sentido, é gastar dinheiro à toa. Então, tudo isso deve ser feito a partir de uma análise de riscos. Né? O GAMP 5 ele foi atualizado para que toda decisão importante seja feita à base de uma análise de riscos. E essa análise de riscos ela vai ser um documento construído por todas as áreas envolvidas e deve avaliar risco de perda de dados, integridade de dados e impacto para o negócio. E depois de toda essa análise, vai se escolher o melhor tipo de backup que atende às necessidades do meu negócio. A gente tem várias ferramentas de análise de risco atualmente, mas eu acho que uma das mais comuns, mais disseminadas, é o FEMEA ou FEMECA, que podem ajudar bastante nesse momento, que é o Failure Mode and Effects Analysis, ou Criticality Analysis. E aqui, só para vocês não falarem que eu nunca trouxe um exemplo mais prático, vamos analisar então alguns sistemas e estratégias de backup. Então vamos supor que na minha empresa eu tenho um sistema tipo ERP, por exemplo, um SAP. Um SAP que faz o registro de lotes, de matéria-prima, de compra, de venda, é ele que gerencia a manutenção dos meus equipamentos, cria tag para as peças. Então, um sistema que faz tudo. Então, é que eu ouvi a voz de alguém. Se esse meu sistema, se esse SAP parar de funcionar, qual que é o impacto para minha empresa? É um impacto muito grande. Se eu perco as informações desse SAP, vai gerar um impacto muito grande para o meu processo. Então, eu tenho que pensar numa estratégia de backup que vá conseguir mitigar ao máximo esse risco. Se eu perder essas informações, eu vou conseguir restaurar tudo o mais rápido possível para não atrapalhar o meu negócio. A mesma coisa é para um sistema tipo BMS, um sistema que está monitorizando o tempo todo as salas de produção, coletando dados de temperatura, umidade, diferencial de pressão, tem um fluxo de dados muito grande. Então, eu preciso pensar numa estratégia de backup que consiga englobar esses dados, de forma que se eu chegar a perder os dados, eu não vou perder essas informações tão importantes. Agora, pensando do outro lado, um equipamento, né, standalone, pouco utilizado na produção. Por exemplo, um reator, que é utilizado na produção de um medicamento que é pouco produzido, tem pouca produção. Eu preciso pensar numa estratégia de backup tão robusta para ele? Não, eu consigo pensar no fazer uma frequência menor, utilizar estratégias mais simples. A mesma coisa é um sistema que faz apenas o gerenciamento de treinamentos. Vamos pensar, se esse sistema parar de funcionar, ele vai ter um impacto muito grande para a minha empresa? Magicamente, eu vou esquecer todos os meus funcionários que estão treinados nos procedimentos? Não é bem assim, né?
E geralmente esses sistemas, eles geram um certificado físico quando você faz o treinamento também. Então você consegue consultar nesses certificados. Então é isso que eu quis trazer para vocês. Cada caso vai ser um caso diferente. E aqui sobre a qualificação do servidor. Vamos pensar que eu contrato um servidor externo para fazer o backup, para salvar os meus dados, um data center, por exemplo. A partir do momento que o meu dado sai da minha empresa e vai para outra empresa, ou seja, ele está saindo do ambiente que eu tenho controle, que eu sei que cumpre com as normas, e vai para um outro ambiente, para uma outra empresa. Então, eu tenho que garantir que essa outra empresa que está recebendo o meu dado, ela vai cumprir com todas as normas de segurança, de qualidade e integridade de dados para o meu dado. Então, como que eu vou garantir isso? Primeiro de tudo, eu tenho que ter um contrato ou um SLA, né, um Service Level Agreement, com esse prestador de serviço, e eu tenho que qualificar esse meu servidor ou prestador de serviço para garantir tudo isso. Agora, falando da restauração de dados, é basicamente o caminho inverso, né? Uma vez que eu faço o backup, a restauração é eu pegar esse backup e devolver ele para o meu sistema, devolver esses dados para o meu sistema e fazer com que ele volte ao estado que ele estava quando foi feito o backup. E aí isso pode gerar algumas perguntas. Mas quando, quem, como que vai fazer essa restauração? A restauração, diferentemente do backup, o backup tem que ser feito sempre para garantir que os dados estão a salvo. Mas a restauração, ela não vai ser feita o tempo todo no meu sistema. Ela só vai ser feita quando o meu sistema precisar, quando houver uma perda de dados, quando um desastre, quando eu quiser recuperar algumas configurações do meu sistema. Então é nesse momento que eu vou fazer a restauração. Quem que pode fazer isso? Qualquer um? Não. Geralmente vai ser o System Owner, que é a equipa de TI. Então, é eles que eu tenho que chamar para fazer a restauração. E como que vai ser feita a restauração? Isso também vai de sistema para sistema, né? Cada sistema tem as configurações de como fazer uma restauração. Eu não sei isso ao certo, e nem é necessário saber, né? Isso é mais voltado para a equipa de TI. E, por último, né, o que que a gente tem que verificar numa validação de sistemas informáticos? A gente verifica basicamente a capacidade do sistema em fazer o backup e a restauração. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é o que a gente vai verificar numa validação de sistema informático. A gente tem que testar todas as estratégias de backup que foram adotadas para aquele sistema e evidenciar isso. A gente tem que testar a restauração do sistema e evidenciar. A gente tem que verificar se as definições estão bem descritas no procedimento e se existe um contrato e uma qualificação do prestador de serviço externo quando ele existir. Eu já trabalhei com um sistema, por exemplo, que o backup dele estava programado para ser feito a cada 24 horas. Então, por exemplo, no dia 1, a gente tirou um relatório das configurações do sistema. Esperamos as 24 horas passarem. Então, no dia 2, nós fomos até o sistema, fizemos algumas alterações nas configurações, tiramos um novo relatório e depois disso foi feita a restauração do sistema. E aí a gente compara as configurações agora do sistema restaurado, se elas estão de acordo com aquele meu primeiro relatório do dia 1, de quando foi feito o backup. Mas eu também já trabalhei, por exemplo, com um sistema que o backup era automático, né? Era instantâneo. A partir do momento que você digitava a informação e dava um enter, por exemplo, ele já fazia backup daquela informação, já estava salva. Então era mais fácil de testar e a gente conseguia pegar no log de backups do sistema. É basicamente como quando você vai digitar um arquivo online no Word ou no Google Docs, online, que você escreve
o arquivo, né, o documento, e ele já é salvo automaticamente. Você não precisa ficar clicando no botão de Save. E por último, né, como eu digo, a validação ela nunca termina, ela é eterna. Por isso a gente tem que fazer monitorização periódica. Depois que a gente valida, a gente tem que propor um período para se realizar uma revisão periódica do meu sistema. E nessa revisão periódica, eu tenho que testar novamente o backup e a restauração. Só que o tempo para uma revisão periódica, às vezes, pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. É muito tempo para se esperar para perceber alguma falha no backup, caso ela exista. Então, durante todo o período de operação do meu sistema, também deve ser monitorizado o backup pela equipe de TI. Então, eles têm essa obrigação, essa responsabilidade de monitorizar o backup e verificar se está acontecendo alguma falha. E se acontece alguma falha, ela tem que ser investigada. E por último, né, quando eu falo que a verificação do backup ela sempre tem que ser verificada, nem sempre resulta numa verificação da restauração. Porque, como eu disse, a restauração ela não é feita com a mesma frequência que o meu backup. Porque para eu fazer uma restauração, eu tenho geralmente que parar o processo, parar o meu sistema para conseguir restaurar esses dados, e isso às vezes pode demorar algumas horas, e depois checar que o meu sistema foi feito uma restauração completa, que ele está com as configurações corretas. Então, a restauração, ela acontece, ela é testada numa frequência menor do que o backup. E por último, só para lembrar tudo, esse é um fluxo, uma imagem de um fluxo de backup, que foi baseada numa figura do Game5, no qual a gente inicia numa análise de riscos. Então, a gente define a estratégia de backup, a que vai melhor atender o meu negócio, o meu sistema, desenvolve os procedimentos de backup e restore, implementa as tecnologias e os serviços necessários para isso. Então, a gente vai testar o backup e restore na validação. Depois disso, o sistema vai entrar em uso operacional e vão ser realizados os backups na rotina. E eles sempre vão ter que ser verificados e monitorizados durante todo o tempo de uso do sistema. E acabamos. Agradeço muito a presença de todos vocês. Espero poder ter passado um pouco da minha experiência para vocês. Agradeço também a Step Science por ter oferecido essa oportunidade de estar aqui com vocês. Inclusive, gostaria de lembrar e pedir que vocês visitem o site da Step Science, que na aba de training a gente oferece outros treinamentos mais completos sobre alguns temas importantes, como, por exemplo, qualificação de auditores, CQV, introdução à purificação e extração de canabinoides e muitas outras. E se por acaso vocês tiverem interesse em alguma formação que não está prevista no nosso site, entrem em contato também por e-mail e solicitem uma formação que é possível que ela seja providenciada. Aqui por último, eu deixo esse QR Code para vocês escanearem, responderem as perguntas do inquérito de satisfação. Espero que tenham gostado. Se gostaram de mim, coloca lá no último comentário pedindo para eu voltar. E enquanto vocês respondem as perguntas do inquérito, eu também vou abrir aqui para as perguntas sobre o nosso tema. Quiserem trazer perguntas, alguma coisa que não ficou clara, ou quiserem trazer alguma experiência própria, agora é o momento da nossa conversa. Obrigada, Kai. Nós já temos duas perguntas. Ai, Vou começar boa. pela do Rafael. O Rafael disse que tem uma dúvida em relação ao tópico de backup e versus o archive. Ok. O backup é mandatório durante toda a vida do sistema e o archive aplica-se somente quando o sistema é colocado fora de utilização. É isso?
Não necessariamente, o archive ele pode ser feito em outros momentos também. Eu disse que ele é mais utilizado, mais requerido no momento de inativar o sistema. Mas a gente também pode fazer o archive em outros momentos, de forma a realmente arquivar os dados do sistema. Porque vamos pensar que um sistema já está em uso há muitos anos, 5 anos, 10 anos. Chega um momento que os backups começam a ser apagados, os mais antigos, porque a gente entende que o novo backup ele consegue substituir o anterior. Então, depois de muitos anos, depois de muitos arquivos de backup, a gente pode ir apagando os mais antigos. Mas a gente também pensa, não quero perder todas as informações, pode ter uma informação importante ali. Então, faço um archive e deixo esse archive salvo como uma retenção de dados, assim como a gente tem que reter os dados físicos, e sigo com o meu backup. Né? Então, também pode ser utilizado em outros momentos de uso do meu sistema. Nós temos outra pergunta da Catarina, que pergunta se na amplitude do backup é ideal pela primeira vez fazer um sistema de backup completo e só depois escolher o incremental ou diferencial. O quê? A pergunta é realmente isso, se foi o que eu entendi. O ideal é sempre começar pelo completo, porque vai garantir que todas as informações, todos os dados estão sendo salvos, e depois, por uma questão de realmente de facilidade, de praticidade, porque não dá para fazer um backup completo o tempo todo, isso iria pesar demais o sistema, ocupar muito espaço, então aí você entende qual que é a melhor estratégia, se eu vou seguir com um backup incremental ou se eu vou seguir com um backup diferencial, porque os dois são válidos. Mas também é requerido que depois de certo tempo sempre volte a fazer o backup completo para garantir que você está salvando tudo e depois recomeça o ciclo. Então, ele sempre vai estar sendo feito. E os backups incrementais e diferenciais, eles vão entrar no meio para realmente diminuir a quantidade de dados, o fluxo de dados. Agora eu estou vendo vocês, se mais alguém quiser ligar a câmera, o áudio. Será que eu consigo achar algum conhecido aqui? Oi, Caio. Tudo bom? Olá, Boa noite, tudo. Larissa Monteiro aqui. Oi, Larissa, tudo bem? Legal, muito bacana estar aqui contigo, né? Tô aqui na Austrália, agora são Olha, 6h54 da manhã do dia 11 já. menina, vai Acordei hoje dormir. com teu webinário, muito legal, muito bacana. Parabéns, tá? Eu queria te Obrigado. fazer uma pergunta Uhum. mais relacionada ao que você pensa sobre um tópico que você trouxe aqui no final. Você trouxe a questão da estratégia de backup, né? E a gente sabe que os sistemas, às vezes, eles estão mais abertos, né? Relacionados a gente pode fazer um backup diário, semanal, de hora em hora. Quando a gente tem esse tipo de possibilidade para o sistema, o dono da estratégia, o dono da decisão dessa estratégia vai ser a área, vai ser em conjunto com a validação de sistemas, vai ser o próprio sistema, recomendação do fornecedor. O que você acha sobre isso? É sempre importante envolver a validação, a qualidade, né? Mas sempre a tomada de decisão, quando é uma decisão tão importante assim, tem que envolver o responsável pelo sistema, o responsável pelo processo. É interessante envolver a validação também. Em algumas empresas menores até se envolve o dono do negócio, né? Mas também não adianta nada tomar uma decisão conjunta muito robusta e depois verificar que o sistema não é capaz de cumprir com aquela decisão, com aquela frequência que você determinou, porque alguns sistemas são mais limitados. Então, o System Owner ele tem tem que estar envolvido justamente para trazer essa informação. O meu sistema consegue fazer esse backup, essa estratégia que a gente está propondo?
será que ela realmente é tão necessária assim? Aí quem vai responder é o Process Owner. Ah, é necessário, o meu processo é assim, assim, assado. Então eu preciso de um backup desse jeito. E é dessa reunião, dessa decisão conjunta que tem que sair essa resposta. Ai, meu Deus, eu tô sem a bateria. Pronto. Pronto, espero ter respondido. Obrigada, é isso mesmo. Muito, muito obrigada. Imagina. Mais perguntas? Sim, Caio, temos mais algumas perguntas aqui no chat. Ok. A segunda pergunta vem do Leonardo Secrete. Ele agradece pela apresentação e questiona: o que pode ser feito em casos nos quais a monitorização do processo evidencia uma falha no sistema de backup? Boa, boa. Nesse caso não tem muito o que fazer. É desvio, tem que ser investigado, porque é uma falha séria. Se é detectado que está tendo algum problema na execução do backup, ou que ele não está sendo salvo corretamente, que meu arquivo está sendo comprometido, a partir do momento que isso é detectado, para isso que existe a monitorização, tem que ser aberto um desvio, tem que se investigar a causa disso, para que seja possível corrigir o sistema, para que ele volte a realizar o backup corretamente. E também, né, nesse desvio, nessa investigação, a gente tem que ser mais abrangente, fazer uma análise de risco, para entender até que ponto que isso afetou os meus dados, né? Desde quando que está acontecendo esse erro? Quais dados que já foram afetados até agora? O que eu vou fazer a respeito disso? Então, eu diria que é basicamente abrir um desvio e fazer uma investigação robusta, avaliando todos esses riscos. Certo. Deixa eu verificar o chat novamente. Temos mais um questionamento. É da Cláudia Miranda. Ok. Primeiro, ela escreve muito boa apresentação. Em Obrigado. relação ao processo de restauração do sistema, com que periodicidade deve ser feito esse teste? Durante a validação ou durante a revalidação? Ok. O primeiro teste de recuperação, de restauração do sistema, sempre vai ser na validação, né? Uma vez que o meu sistema está validado, ele entra em uso operacional. Então, ele entra naquela fase de operação. Durante a fase de operação, a frequência de testes de recuperação é bem baixa. Porque, como eu disse, para a gente fazer um teste de recuperação no sistema que já está em uso, eu teria um impacto para o meu processo. Então, ou eu escolho um momento em que o processo ele já vai ter uma pausa no meu processo para fazer esses testes, ou talvez eu consiga justificar com análise de risco que eu não preciso fazer o teste de restauração com, com tanta frequência. Eu posso esperar até a revisão periódica, né, que ela demora já alguns anos, para testar a restauração. Por que isso? Porque ele é menos importante? Não, mas eu diria que o risco é menor, porque o importante é que o sistema esteja salvando o backup. Então, eu consigo garantir que os meus dados estão salvos. O meu sistema, se eu descobrir que o sistema não está conseguindo restaurar corretamente esses dados, eu consigo também abrir um desvio, investigar isso, chamar um especialista para corrigir o meu sistema, e uma vez que o sistema for corrigido, eu consigo recuperar o backup. Então, o backup não foi perdido, o backup está sendo feito. Mas a restauração, que estava com problema, a gente consegue resolver, e depois de resolvido, a gente recupera o backup. Até porque a gente só vai utilizar a restauração realmente quando for necessário, quando ocorrer algum erro no meu sistema. Ok. Deixo aberto a mais perguntas, ou podem fazer direto no chat, ou se também quiserem, um exemplo como a Larissa questionou ela mesma, fiquem à vontade. A gente tem aqui também algumas trocas de experiências. O Renato Oliveira
Ele agradece pela formação e acha que, no entanto, que o sistema em nuvem, os exemplos deveriam ser mais direcionados para as mais fortes soluções hoje no mercado, tal como os serviços da Amazon, Google e sistema AWS. Perfeito, perfeito. A gente pode focar um pouquinho mais, né, nesses assuntos. É que eu tentei deixar um pouco mais simples, até porque para não estender muito mais o tempo. Mas muito interessante o apontamento, e podemos sim, podemos sim. Inclusive, eu teria que estudar um pouco mais também a Certo. respeito. Ele também traz uma outra sugestão, que seria falar um pouco dos perigos do DDoS, que hoje é um problema quando mandam tudo abaixo por várias horas ou mesmo dias, e isso pode levar a desvio do tempo programado inicialmente. Na indústria farmacêutica, pode ser um grande problema se isso começar a acontecer. Sim, claro. Se a gente tem um período de inativação do sistema, que realmente vai ter uma falha, não vai estar acontecendo, isso vai pegar uma parte do meu período de backup, da minha frequência. Então, eu acho que antes disso tem que estar sempre preparado para todos os riscos. Então, preparado, caso isso aconteça, qual que vai ser a tratativa da indústria, para garantir que a perda vai ser menor. Certo? Deixo aqui mais alguns minutos para algumas últimas dúvidas. Não esqueçam de acessar o inquérito de satisfação e responder, porque é muito importante para nós. Certo? Acredito que todas as dúvidas ou trocas de experiências foram feitas. Em nome da Step Science, eu, a Carita, não me apresentei inicialmente, mas também estou trabalhando na companhia, juntamente com o Caio. Agradecemos por esse rico webinário e agradeço novamente o Caio, uma apresentação muito boa, com informações contundentes, exemplos. E deixo vocês o convite para que possam nos acompanhar nas redes sociais e também aceder à nossa página da Step Science na internet. Muito Isso aí. obrigada a todos. Muito obrigado. Já demos nosso tempo. Então, uma boa noite a todos. Um bom descanso. Para quem está na Austrália, está indo para o trabalho, bom trabalho. E é isso. Até uma próxima.